Saudações, amigos e alunos do IAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua tela. Semana de 15 a 21 de agosto, Mural de Notícias. Estados Unidos, Canadá e México começam a renegociar revisão do NAFTA. Uruguai questiona nova lei trabalhista brasileira e quer discutir tema no Mercosul. Estados Unidos pedem que países latinos, inclusive o Brasil, rompam com Coreia do Norte. Crise empurrou 4,1 milhões de brasileiros para a faixa de pobreza em 2015, diz IPEA. E Trump dissolve conselhos empresariais após renúncia de executivos. E uma vez lido aí o mural, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos sem demora para aquela aula de destaque, onde Estados Unidos, Canadá e México começam a renegociar revisão do NAFTA. O NAFTA, que é um dos mais importantes, pelo menos ainda é, não é? Um dos mais importantes blocos econômicos do mundo. Nasceu lá em janeiro de 1994, né? No ano seguinte, janeiro de 95, nascia o Mercosul. Então, mas antes, você vai ter aí praticamente configurado a União Europeia, depois veio o NAFTA, né? A União Europeia já era, né, um bloco que já vinha se constituindo. Aí nós vamos ter em janeiro de 94 o NAFTA e depois em janeiro de 95 o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Sendo que o NAFTA ele é composto pelos Estados Unidos, o Canadá, que são dois países, além de desenvolvidos, possuem excelente índice de desenvolvimento humano, agrega tecnologia, sendo os Estados Unidos, claro, né, agrega muito mais que o Canadá, sendo os dois países presentes no G7, ok? Estados Unidos e Canadá, e o México, uma coisa bem aqui óbvia, entrou aí como o país, na época, ainda terceiro mundo, porque hoje nós falamos em emergentes, né? O México é um país emergente. Claro, das três economias, o México é o que tem o menor peso. E das três economias, os Estados Unidos, de longe, domina esse bloco econômico. Claro que o México entrou com a mão de obra, e os Estados Unidos com a vontade de vender mais, coisa que é meio que óbvia. De lá para cá, de 94 para cá, você já passou aí pelo Bill Clinton, você já passou pelo George W. Bush, você passou pelo Obama, 8 anos de Bill Clinton, 8 anos de W. Bush e 8 anos de Obama. Então foram 24 anos que o NAFTA atravessou. E agora, com a chegada do garoto aí, o garotinho do mal, o senhor Donald Trump, que questionou muito o Mercosul, questionou muito o NAFTA. Lembramos isso aqui, você deve ter acompanhado o ano passado, durante a campanha eleitoral, Trump questionava o NAFTA constantemente, além de denegri-lo, né, dizendo que sempre era um péssimo negócio para os Estados Unidos, o NAFTA. O NAFTA era um bloco econômico horrível, sim, bem com um H bem grande, horrível. Ele deixou isso muito claro. E óbvio que como presidente dos Estados Unidos, que bateu de frente com o México, não só pela questão do muro, mas pela questão também do NAFTA.
ameaçando impor às empresas americanas que atuam no território mexicano impostos elevados quando essas empresas enviassem para os Estados Unidos suas mercadorias. É óbvio que isso, o presidente Henrique Neto, que é o presidente do México, não gostou nem um pouco, e óbvio que o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, já sabe que dentro dessas negociações as coisas não vão ser assim tão fáceis, já que Trump deixa claro que é a América em primeiro lugar. Então, nós temos aqui o esbravejante presidente dos Estados Unidos, que, como eu disse, ele tem colocado, olha, eu vou até aqui grifar, ele tem colocado a questão do NAFTA em evidência, dizendo que há dúvidas sobre essa questão do NAFTA, ok? Vamos ver aqui também no outro, outra questão que é importante aqui entre Estados Unidos e Canadá. O Canadá quer que a proteção ao meio ambiente esteja no centro dos debates e anunciou que vai buscar normas sobre os direitos de povos autônomos e proteção da força de trabalho. Isso não agrada nem um pouco os republicanos, muito menos o Trump. Haja visto que o Trudeau havia aí uma afinidade maior com o ex-presidente Barack Obama na questão ambiental, claro, tanto que já discutimos isso aqui. Trump tirou a assinatura dos Estados Unidos da COP21, então por isso que o Canadá está levando essa questão do meio ambiente também. Então, para finalizar aqui, muito cuidado com o tema que trouxemos agora aqui para você. Vamos, dependendo aí do desenrolar dessa semana, no que for sendo acordado entre os três países, comentar isso futuramente, mas você, candidato, você que vai fazer agora a inscrição para a FUVEST, você que visa o Enem aí no final do ano, acompanha essa questão do bloco aqui, porque ela é importante, e não esquecendo que Trump deixa claro, ou deixou claro, que o NAFTA para ele não significa praticamente quase nada. Ok? E continuando aqui o nosso top atualidades, Mundo Economia. Uruguai questiona a nova lei trabalhista brasileira e quer discutir tema no Mercosul. Então, tá aí, o senhor Tabaré Vázquez, o atual presidente do Uruguai, sucessor do simpático ex-presidente José Mujica. O Uruguai quer sim rediscutir questões trabalhistas, porque o que está sendo implantado aqui não condiz com a política trabalhista de lá. E como, é sempre bom lembrar isso, o Uruguai é governado por um presidente de partido socialista, óbvio, mais que óbvio, que a visão aí dos dois presidentes, o Tabaré Vázquez e o nosso atual e brilhante presidente Michel Temer, não está batendo aí essa questão. Está aí o link para você conferir. Relação reforma trabalhista brasileira e Mercosul. Sugestão de leitura: a reforma trabalhista é aprovada no Senado. Confira o que muda na lei. Mundo Diplomacia. Estados Unidos pedem que países latinos, inclusive o Brasil, rompam com a Coreia do Norte. Então nós temos essa
o vice-presidente Michael Pence, esse senhor aí simpático, né? No meu entender, muito mais simpático que o presidente dos Estados Unidos, que fez aí uma maratona, andou aí percorrendo países da América Latina, buscando apoio para as sanções, né? Não vamos aqui exagerar, obrigando, mas dando aquela sugestão. Você sabe, quando os americanos sugerem alguma coisa, é muito bom você ficar prestando atenção, né? Pode sobrar aí para você. Então, Michael Pence andou arrebanhando aí mais países para fechar o cerco sobre o senhor Kim Jong-un, né? O bravíssimo Kim Jong-un, que vem cutucando a onça com o dedo. Tá o link aí para você conferir. Relação. Laços diplomáticos e econômicos e aumentar o isolamento ao regime de Kim Jong-un. Sugestão de leitura: China cumpre sanções impostas pela ONU e suspende importações da Coreia do Norte. Brasil, pobreza. Crise empurrou 4 milhões de brasileiros para a faixa de pobreza em 2015, diz IPEA, o que é uma notícia extremamente triste, porque afinal a tão sonhada classe C, que teve aí um aumento significativo na década passada, pode e já deve, claro, estar perdendo pessoas. E olha, o número não é pequeno, apesar do governo atual estar dizendo que nunca na história desse país um governo fez tanto pelas mudanças para que o país melhore. Essa notícia, infelizmente, é realmente muito triste. Relação: crise econômica e pobreza. Sugestão de leitura: PIB do Brasil cai 3,8% em 2015 e tem pior resultado em 25 anos. Mundo Trump. Trump dissolve conselhos empresariais, né, os conselhos empresariais após renúncia de executivos. O número começou a crescer demais. Vamos aqui dar uma grifada. Olha aqui quem foi embora, né, do conselho do tal do CELS, que você tem aí grifado, né, de grandes empresas. Elas todas renunciaram devido a essa crise que ocorreu em Charlottesville, onde a extrema-direita andou aí fazendo um papel vexaminoso, não é? Essas coisas de estender o bracinho direito, de querer a morte de negros, judeus, homossexuais, acho que pega mal, né? Apesar de que a gente vê também na internet, né, no YouTube principalmente, pessoas dizendo que não é extrema-direita, hein? Não é extrema-direita, tá? Isso aí é extrema-esquerda. Então, parece aquela teoria da terra plana, não é? É coisa de que a grama não é mais verde, ela é azul, e cavalo tem chifre. Presta atenção que cavalo realmente pode ter chifre. Então, muito cuidado com essa história de Charlottesville, porque isso rendeu muito e mostrou para o mundo que a extrema-direita americana está, sim, atuante. Relação: Trump e conselhos empresariais. Sugestão de leitura: Trump reafirma: houve culpa dos dois lados na Virgínia. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não viu qual é a questão, ela está aí na sua tela. E eu espero que você tenha escolhido a letra C. C de certo, não é? Os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e o governo colombiano anunciaram neste sábado em Havana um novo acordo de paz
após o não no referendo sobre uma versão anterior desse pacto para acabar com 52 anos de conflito armado no país, apesar de ter havido aí algumas mudanças, porque a maioria, assim, foi uma vitória do não pequena, mas democracia é democracia. Não importa se fosse um a mais, venceu, então aí o governo refez essa questão do acordo de paz, não é? E esse acordo vem avançando, as Farc caminha para se transformar num partido político, já que ela vem entregando as armas e, claro, as pessoas que compunham o exército, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, elas agora estão buscando uma via legal. Então, se tornar cidadãos comuns, tomara que a Colômbia realmente encontre o seu caminho da paz e parabéns para o presidente Juan Manuel Santos. E vamos para o desafio dessa semana. Em agosto de 2014, morre em acidente um político que estava pleiteando a vaga de presidente da República no Brasil. Estamos falando de A. Aécio Neves, B. Eduardo Campos, C. Ulisses Guimarães, D. Tancredo Neves ou E. Paulo Maluf. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 15 a 21 de agosto, e esperando que você tenha gostado e que sirva aí para as suas pesquisas, para a sua leitura, né, para você que vem agora buscar aí um concurso ou vestibular, Enem. Beleza? Prometendo voltar a semana que vem, a gente vai trabalhando aqui, você mantém o foco aí. Até mais.